Estamos de volta para uma conversa muito interessante. Agora eu chamo a sua atenção para uma síndrome que é conhecida como doença do amor. Quando uma pessoa está convicta de que é amada por outra pessoa. É a erotomania, um sintoma que é retratado em uma minissérie baseada em uma história real. Na semana passada nós tivemos um caso na região quando uma estudante foi presa por ameaçar e perseguir um médico que foi professor dela. E aí eu convidei meu amigo psiquiatra Rodrigo Scalia para falar sobre isso, porque como ele estava me contando, gente, não é tão raro não, né, Rodrigo? Bom dia, obrigada, viu, por ter bom? vindo. Como Tudo vai? bem, graças Acaba a que a Deus. gente atendendo nos hospitais, você acaba pegando casos mais graves. Então a gente atende casos assim, é um tipo de delírio, uma alteração do pensamento em que a pessoa acredita que uma pessoa geralmente de posição social que ela entende como superior a ela está apaixonado por ela. E o que ela enxerga nisso? Por exemplo, uma característica dessa síndrome é alguém completamente fora da realidade dela, vamos dizer assim? Isso, é uma síndrome dentro dos transtornos delirantes. Ela pode ser um sinal de um ou outro transtorno, por exemplo, transtorno bipolar ou esquizofrenia. Pode ser o transtorno delirante persistente. Então, é uma síndrome que aparece geralmente associada a outras coisas. E é uma alteração da realidade, é um sintoma psicótico. A pessoa ela entende sinais que mais ninguém percebe, ninguém vê. É só ela que interpreta daquela forma. E geralmente as negativas da pessoa que não está apaixonada por ela é vista como sinais escondidos de que, na verdade, ela está sim apaixonada. E isso é que deixa tudo tão complicado. Então, às vezes, até quando ele negava ali durante a série, falava para ela que ele não queria nem saber dela, embora tivesse realmente uma ligação estranha entre os dois, ele tinha um certo apego na série específica que você estava citando, nem sempre você tem essa sensação de que você não consegue perceber o que a pessoa percebe. A pessoa percebe sinais escondidos de que, na verdade, ela está apaixonada. Atendi um caso, por exemplo, aqui na Universidade Federal de Uberlândia, de uma paciente que acreditava que um cantor muito famoso estava apaixonado por ela. E aí ela via nas coisas que acontecia, nas músicas que ele fazia, músicas que ele tinha feito 30 anos atrás, sinais de que a música tinha sido feita para ela. Então, uma interpretação errada da realidade. E por que isso acontece? A gente tem causas para isso? Pode acontecer em vários transtornos mentais. O delírio ele é uma alteração de uma área cerebral chamada, na via mesolímbica, chamado receptor D2 de dopamina. Principalmente, ele é a principal hipótese diagnóstica, a hipótese dopaminérgica. Uma alteração da dopamina que faz com que a pessoa interprete a realidade de uma maneira diferente. Pode aparecer na esquizofrenia, que aí tem outras coisas juntos, pode aparecer no transtorno bipolar, mas é lógico que a gente não está generalizando. Pode ter transtorno bipolar que não tem nada disso, né? Que é bem diferente disso. Mas é uma das coisas que pode aparecer quando o transtorno bipolar tem sintomas psicóticos durante um episódio de mania, que é o que eu acho que eles retratam na série. A pessoa, ela não percebe, para ela é uma realidade. Por isso, Exatamente. A família, os amigos têm que estar atentos a essas características desse... O delírio, quando aparece para a pessoa, ele é irremovível à argumentação. Não existe nada que você possa mostrar ou provar para a pessoa que faz ela pensar diferente. Entendi. Então, esse é o grande problema. Por exemplo, um paciente recentemente, mês passado, ele estava na chuva, e aí ele entrou em crise, ele tem esquizofrenia, e ao entrar em crise, ele viu uma poça de chuva que tinha um formato de coração. E ele interpretou isso, me mandou a foto, interpretou isso que era um sinal de que a pessoa com quem ele era apaixonado, uma modelo famosíssima na Alemanha, estava apaixonada por ele. E aí ele entrou nesse delírio também, embora seja mais comum em mulheres, ele entrou nesse delírio de erotomania, e aí ele acreditava que todas as postagens que ela fazia, e a bendita da modelo terminou com o marido justo no mesmo dia. Então aí para ele foi o universo juntou mesmo tudo dizendo né? que ela realmente estava afim dele, queria ficar com ele. E ele começa a perseguir ela nas redes sociais no sentido de mandar mensagens, comentar em todos os posts. E mesmo quando ela fala, uma curtida dela num post dele significava que tudo estava confirmado. Então a pessoa interpreta de maneira errônea a situação. E aí, quando a pessoa é diagnosticada, busca tratamento, de que forma isso é feito, esse tratamento? O tratamento precisa de múltiplas abordagens. A medicação é muito importante, porque a doença de base precisa ser tratada, se é um transtorno bipolar, tem que ter um estabilizador do humor. Esse delírio tem que usar antipsicóticos, são medicações que corrigem essa alteração cerebral, essa alteração na dopamina. E ela também precisa de apoio psicológico, de apoio social, porque você vê que a pessoa está numa situação de fragilidade social. Lá na série eles demonstram bastante isso. A fragilidade social que ela está, a falta de apoio que ela acabou encontrando, foi presa múltiplas vezes, então ela não tinha adesão ao tratamento, então alguém precisa ajudar ela a aderir ao tratamento medicamentoso, não basta só dar a medicação. Então fazer o apoio psicológico para essa pessoa. E na maioria dos casos é possível sair disso?
ter essa clareza? Hoje nós temos medicações que conseguem ajudar a grande maioria das pessoas. Os sintomas, no mínimo, diminuem e grande parte dos pacientes, os sintomas desaparecem depois de um tempo. Existem pacientes que ficam com sintomas, que não respondem aos tratamentos também, às medicações. E a gente tem protocolos, sempre trazendo outras medicações ou medicações de outra natureza, outros tipos de tratamento, que aumentam a chance do paciente responder. De qualquer forma, é um sofrimento enorme, porque é como se ninguém mais visse a realidade que ele vê. E a pessoa fica, às vezes, colocando comportamentos que são perigosos para a sociedade, para ele, para a pessoa que ele acredita estar apaixonado, como aconteceu no caso que vocês transmitiram aqui. Exatamente. Deixa eu trazer aqui algumas perguntas para você. A nossa amiga Poliana, Mônica, essa doença do amor, né, como eles falam, pode acontecer em idosos que têm demência? Pode Olha sim. Que bem lembrado. Interessante dela. Pode sim. É muito comum que aconteça durante a demência, porque a demência acontece uma desorganização e no processo de demência também pode ter uma alteração nessa área, dessa área de recepção de dopamina, por causa de uma desregulação de uma outra área, da serotonina. Olha. Então, quando isso acontece, o idoso com demência pode ter sintomas psicóticos, e esse é um dos sintomas psicóticos possíveis, de acreditar que tem outra pessoa apaixonada. E aí não tem nada a ver com aquela relação, por exemplo, que hoje parece que as pessoas, você que, né, o Rodrigo, ele trabalha muito com essa questão do amor, do relacionamento a dois, não tem nada a ver com carência, né? Acaba que a pessoa tem um autor famoso na psiquiatria, que é o Bloiler, que fala que a pessoa ela delira com aquilo que lhe é importante. Então, assim, os delírios, por que essa pessoa delirou com isso e não com polícia seguindo ela? Ou não delirou que um ET invadiu a casa dela? Então, tem vários tipos de delírio, persecutórios, delírios de outros tipos. Por que ela delirou com o delírio do amor? Então, nos parece que existe uma relação entre as nossas carências, dificuldades de apego e aquilo que a pessoa delira quando tem uma doença. No caso específico da série que é demonstrado, claramente ela tem problemas de apego, né? Tem traumas passados grandes na vida dela, ele também tem traumas e por isso ele se apega a ela. É o que a gente chama de vínculo por trauma. A pessoa que tem às vezes as pessoas que têm trauma e que você olha assim por fora e fala assim, gente, que relacionamento explosivo, não deveria ter sentido essa atração ou tentado esse relacionamento. Os dois estavam muito mal, não tem como dar certo. Só que a pessoa que tem trauma frequentemente se sente muito atraída por outra que também tem. Então é como se fosse uma forma de tentar curar no outro. E isso a gente vê muito nos relacionamentos abusivos, na série também mostra isso. O homem que era vítima da perseguição, ele também tinha traumas muito profundos por conta de abuso sexual. Então isso acaba provocando uma alteração na capacidade dele de se apegar às pessoas. Ele era muito carente também, ele não sabia mais onde que ele estava no campo sexual. Então tudo isso mostra que existia sim uma alteração do apego importante. Esse é o Rodrigo Scalia, psiquiatra com a gente aqui hoje, falando desse sintoma, né, que é a doença do amor, a erotomania, para que a gente entenda e possa ajudar. Rodrigo, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui, viu, mãe? Viu? Volte mais vezes, Obrigado. Tá?